Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso vice-presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Sargento Lemos. Cumprimento também o pessoal que se faz presente no plenário, pessoal e amigos da TV Câmara, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, dando início a mais uma sessão da Comissão de Saúde e Assistência Social. Temos pautado hoje o projeto de lei número 210, de 2025, o qual farei a leitura agora na íntegra e sigo para a leitura do parecer pelo nosso vice-presidente. Projeto de lei número 210/2025, altera o artigo 43 e 44 e acrescenta os artigos 44A, B e C do Código de Posturas do município de Palhoça, lei número 19, de 7 de abril de 1993, para aprimorar as regras de conservação, higiene e fiscalização dos imóveis urbanos, revogando a Lei Municipal 958 de 89 e da outras providências. O prefeito do município de Palhoça, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 43 e 44 do Código de Posturas do município passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 43. Todo proprietário ou possuidor a qualquer título de imóvel localizado na zona urbana ou de expansão urbana no município fica obrigado a vedá-lo no alinhamento predial conforme legislação específica e mantê-lo em perfeito estado de conservação. Parágrafo 1º. Considera-se imóvel em perfeito estado de conservação aquele vedado, livre de entulhos, drenado, roçado e limpo. Parágrafo 2º. A vedação e limpeza de imóveis atingidos por bosques nativos deverão ser autorizadas pelo órgão municipal competente. Parágrafo 3º. Os terrenos não habitados deverão ser mantidos limpos, livres de potenciais focos de proliferação de mosquito vetor da dengue e de outras arboviroses, além de vedados, assegurando-se acesso exclusivamente para a realização de limpeza e drenagem. Artigo 44. O descumprimento das obrigações previstas no artigo anterior, mediante intimação expedida pelo órgão competente do Poder Público Municipal, obriga o proprietário a realizar as obras e serviços necessários dentro do prazo de 10 a 30 dias, conforme complexidade da situação. Este prazo poderá ser prorrogado por até mais 30 dias, mediante justificativa e comprovação da complexidade. Inciso 1º. O prazo poderá ser reduzido discricionariamente para 48 horas, quando constatado o potencial risco à saúde pública, como focos de proliferação do mosquito da dengue ou acúmulo de materiais que retenham água, como pneus, garrafas, plásticos, latas e outros recipientes. Inciso 2º. Nos casos de potencial risco à saúde pública, a notificação poderá ser lavrada pelos agentes da endemias da vigilância ambiental do município. Inciso 3º. Em caso de não cumprimento da notificação no prazo estipulado, fica autorizado a vigilância ambiental acionar a fiscalização competente para proceder com a multa administrativa. Parágrafo único. Os imóveis edificados que estejam em situação de abandono se equiparam a este para fins de notificação e fiscalização. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 44A, 44B e 44C com a seguinte redação. 44A. O proprietário ou possuidor intimado notificado não executar as obras ou serviços necessários no prazo estipulado ficará sujeito a multa no valor mínimo de R$ 350 a R$ 5.000, conforme as condições do imóvel atestadas pelo agente de fiscalização com motivação expressa. Inciso 1º. O infrator será notificado a recolher a multa no prazo de 30 dias contados da ciência da autuação ou da data de abertura formal do processo administrativo, conforme registro da autoridade competente. Inciso 2º. Na notificação emitida pelo Poder Público deverá constar aviso ao proprietário de que, ultrapassado o tempo previsto para a regularização do problema, o Poder Executivo tomará todas as providências cabíveis para garantir a manutenção, conservação e higiene de terrenos, inclusive ingressando por seus próprios meios nas áreas particulares afetadas, utilizando-se de força policial, se necessário, sendo que todos os serviços serão cobrados dos responsáveis acrescidos de todos os seus custos, inclusive os processuais, se houver. Inciso 3º. Se o responsável, mesmo após notificação para dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 44, por persistência, não cumprir os deveres de conservação e higiene dos terrenos, o Poder Executivo aplicará a multa prevista no caput 44A, ficando autorizado a executar diretamente ou por intermédio de terceiros os serviços de manutenção necessários, cobrando dos responsáveis omissos os custos das obras e dos demais serviços realizados.
Parágrafo 1º. A apuração do custo dos serviços e demais despesas que se refere a esse artigo será feita com base no valor do contrato para execução das obras, podendo ser utilizadas tabelas de serviços do município, no que couber. Parágrafo 2º. Os débitos não quitados serão inscritos em dívida ativa e cobrados administrativamente ou judicialmente, acrescidos de juros e correção monetária. Parágrafo 3º. A cobrança dos débitos inscritos na dívida ativa poderá ser parcelada em até 24 vezes, com a suspensão de execução fiscal, para pessoas que comprovem renda de até 3 salários mínimos. Parágrafo 4º. Em caso de reincidência, a multa será acrescida de 50% a 100% sobre o valor anteriormente arbitrado. Artigo 44b. A intimação, notificação descrita nessa lei será realizada no endereço ou telefone informado pelo proprietário, pessoa física ou jurídica, no cadastro imobiliário da fazenda do município, inclusive pelos meios eletrônicos disponíveis, devendo o responsável manter seus dados atualizados, comunicar imediatamente qualquer alteração de endereço, do número de telefone ou e-mail disponibilizado. Parágrafo 1º. É válida a notificação e intimação enviada pelos Correios no endereço informado pelo proprietário no cadastro imobiliário ou fazendário. Parágrafo 2º. É válida a intimação, notificação realizada por aplicativos de mensagens e e-mails, observadas as regras dos artigos da Lei Complementar Municipal número 3.665/2024. Artigo 44c. O órgão competente do município realizará as inspeções e vistorias para cumprimento desta lei. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Municipal número 958/89. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir da sua data de publicação. Uma lei de autoria do vereador Marcílio Escolar, subscrita pelos vereadores Jean Henrique Dias Carneiro, Vitor Sodré Dias e Ezequiel Pérez Martins. Passo ao nosso vice-presidente para a leitura do parecer da comissão. Muito boa tarde, presidente. Vamos ao parecer. Que trata de substitutivo global número 001 de 2025 ao projeto de lei número 210/2025. Altera os artigos 43 e 44 e acrescenta os artigos 44A, B e C do Código de Postura do Município de Palhoça. Lei número 19, de 07 de abril de 1993, para aprimorar as regras de conservação, higiene e fiscalização dos móveis urbanos, revogando a Lei Municipal número 958/89 e da outras providências. Após análise aos autos do processo, vislumbra-se que a matéria recebeu parecer jurídico favorável da Procuradoria desta Casa, o qual aponta pela legalidade e ou constitucionalidade, recomendando sua normal tramitação. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais, constitucionais e jurídicos da proposição. E, na sequência, o presente projeto de lei foi encaminhado para as demais comissões temáticas pertinentes, sendo elas Comissão de Meio Ambiente, Agricultura e Assunto do Mar, Comissão de Obras Públicas, Urbanismo, Transporte e Trânsito, e a esta Comissão de Saúde e Assistência Social. Dando continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Saúde e Assistência Social. E verificamos, deste modo, que o projeto em questão vem atender às necessidades sociais do município, uma vez que a administração pública municipal tem o dever de observar o bem-estar dos munícipes e a justiça social como primado constitucional. Ante o exposto, no que nos compete analisar, somos favoráveis à aprovação do substitutivo global número 001 de 2025 ao projeto de lei número 0210/2025. Esse é o nosso parecer. Perfeito, vereador. Acredito que seja um projeto de extrema importância, visto que, ele assegura, a limpeza. Muita gente tem terreno e não cuida do seu terreno, acaba sendo o foco de proliferação aí de doenças, de arboviroses, e a gente tem muita dificuldade hoje, pela atual legislação, de se cobrar efetivamente que o proprietário limpe o terreno. Então, aí tu tem a majoração da multa administrativa pelo estado de conservação do imóvel, tu tem a possibilidade, se estiver incorrendo em risco sanitário, de uma redução do tempo para adequação para 48 horas, e caso não seja atendido, tu ainda tem a possibilidade do município entrar e executar o serviço e cobrar do proprietário do imóvel depois administrativamente. Então, acredito que a gente vai ter um ganho
incomparável aqui com outras medidas que a gente vinha tomando até então, né? Acho que vai solucionar ou minimizar bastante, né, o problema que a gente tem com essa questão de terrenos abandonados e de lixo depositado em terrenos de forma irregular. Concordo, presidente, e, no entanto, essa multa que era cobrada anteriormente, valia muito mais a pena eles pagarem a multa do que fazer a própria limpeza do terreno. E com isso vai fazer com que melhore muito o aspecto do nosso município. É verdade. Desta forma, então, aprovado o parecer da comissão. Aprovado. Aprovado. Destaco a presença nessa casa do secretário adjunto de Assistência Social, participando dessa comissão também. Seja bem-vindo, William. Justa a presença também do nosso coordenador da Vigilância Ambiental do município, Nelson Paiva, que também se faz presente aqui. O projeto de lei hoje em discussão trata-se justamente aí do poder de notificação aos agentes de endemia na questão dos imóveis abandonados aqui do município. Obrigado pela presença também, amigo. Hoje é dia 1º de setembro. O mês de setembro é um mês de conscientização, né, e combate aí ao suicídio. Então, o município de Palhoça está fazendo uma série de campanhas, né, para que a gente comece a reconhecer os sinais. Às vezes de forma tão silenciosa, né, a depressão. Então, que a gente reconheça os sinais e comece a agir preventivamente, fazer conscientização e tratar aquele que, de fato, de modo silencioso está sofrendo aí, que precisa de um auxílio, de uma ajuda. Então, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar fazendo uma série de eventos relacionados ao tema, para que a gente fique conscientizado de onde procurar, quem recorrer, que serviços estão disponíveis no município, né, e a gente deve trazer isso para discussão nas próximas reuniões dessa comissão também. Certo. Da minha parte também era isso, senhor presidente. Não havendo nada mais a tratar, encerro a presente reunião, marcando a próxima para terça-feira da semana que vem, às 16 horas.